Há manhãs em que o coração desperta pesado, como se a noite tivesse deixado marcas invisíveis que nenhum travesseiro conseguiu apagar. O corpo até descansa, mas a alma ainda carrega cansaços antigos, preocupações não resolvidas e medos que se arrastam silenciosamente. Muitas vezes, abrimos os olhos e já sentimos aquele aperto no peito, aquela ansiedade que não sabemos explicar, aquela sensação de que o dia será mais difícil do que podemos suportar. E é exatamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna um abrigo, um escudo, uma promessa viva que não falha. O Salmo 91 nos recorda que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E esse descanso não é físico apenas, é descanso da mente, do coração, das emoções, do espírito inteiro que clama por paz. O dia pode começar com notícias ruins, preocupações financeiras, conflitos familiares ou lembranças dolorosas, mas a presença de Deus é maior que qualquer tormenta. Ele não nos promete ausência de lutas, mas garante companhia constante, amparo seguro e vitória final. Quando olhamos ao redor, vemos um mundo acelerado, pessoas correndo atrás de metas, pressionadas pelo relógio, dominadas pela ansiedade. Porém, a fé nos convida a um ritmo diferente, ao ritmo da confiança. É como se Deus nos dissesse todas as manhãs: antes de correr atrás das tuas batalhas, corre primeiro para os meus braços. É comum que o coração humano busque apoio em soluções rápidas, um conselho motivador, um café forte, um entretenimento momentâneo. Mas todos esses remédios se esgotam logo. Só o Senhor consegue trazer alívio real que não se evapora quando o celular toca ou quando uma preocupação surge. O Salmo 91 não é apenas poesia antiga, é uma promessa atual, viva, capaz de atravessar séculos e ainda assim tocar feridas do nosso tempo. Ele nos diz que Deus é refúgio, fortaleza e libertador, que nenhuma seta escondida, nenhum laço armado, nenhuma praga oculta pode resistir ao poder de sua proteção. Muitas vezes, olhamos para nós mesmos e achamos que não temos forças para seguir. As madrugadas mal dormidas, os pensamentos agitados e os medos repetidos desgastam o coração. Mas quando dobramos os joelhos e entregamos a alma ao Senhor, Ele nos dá algo que nenhuma energia humana alcança. Ele renova o interior, levanta o abatido, fortalece o cansado. O que parecia impossível se torna possível, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque nossa visão mudou. Onde antes víamos apenas problemas, agora vemos promessas. Onde antes reinava o medo, agora há espaço para a fé. O começo do dia é sempre um convite a escolher aonde vamos colocar nossa esperança. Podemos escolher viver no ritmo do desespero, tentando controlar tudo, ou podemos descansar na certeza de que o Altíssimo já está cuidando de nós. O Salmo 91 fala da sombra do Onipotente, e sombra significa proximidade. Ninguém descansa à sombra de algo distante. Para estar na sombra de Deus, é preciso estar perto, confiar, se aproximar, entregar o coração. E essa proximidade não exige perfeição, exige apenas rendição. A ansiedade é astuta. Ela tenta nos convencer de que estamos sozinhos, de que não haverá saída, de que não há quem nos proteja. Mas a verdade espiritual é outra. Deus está presente, Deus está atento, Deus está ativo. Enquanto dormimos, Ele vela. Enquanto choramos, Ele consola. Enquanto vacilamos, Ele sustenta. Hoje, nesta manhã, Ele deseja renovar as suas forças. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial a você que está aqui. Se existe algo que tem pesado no seu coração, se existe alguém da sua família que precisa de oração, se você conhece um amigo que atravessa dificuldades, ou até mesmo se você sente que não consegue mais caminhar sozinho, escreva nos comentários o seu pedido.
Coloque o nome da pessoa que deseja apresentar a Deus, mencione uma situação pela qual gostaria que intercedêssemos ou simplesmente escreva a palavra Amém como sinal de fé e entrega. Cada comentário é levado diante do Senhor como parte desta grande corrente de oração e juntos vamos levantar uns aos outros em unidade. Também é muito importante que você curta este vídeo, porque esse gesto simples ajuda a espalhar esta mensagem para muitas outras pessoas que precisam ouvir a voz de Deus logo pela manhã. Quando você se inscreve no canal, você passa a caminhar junto conosco diariamente, recebendo sempre uma palavra de paz e uma oração sincera para fortalecer sua fé. Estamos construindo aqui uma comunidade que não julga, mas acolhe, que não apenas fala de fé, mas pratica a fé com amor e esperança. A vida moderna tem nos empurrado para um estado constante de pressa, de medo de não dar conta, de insegurança diante do amanhã. O coração humano muitas vezes se sente esmagado por responsabilidades que parecem maiores do que a própria capacidade. E é nesse contexto que precisamos nos lembrar de que o Senhor não apenas observa nossas lutas, Ele participa delas conosco. Ele é descrito no Salmo 91 como um refúgio seguro, uma fortaleza impenetrável, alguém que não apenas nos protege, mas também luta ao nosso lado. Isso significa que o peso que carregamos não precisa ser sustentado apenas por nossas forças limitadas. A vida moderna parece ter transformado cada manhã em uma corrida contra o tempo. O relógio desperta, a agenda está cheia, as cobranças começam antes mesmo do café e o coração já desperta acelerado. Vivemos cercados de notificações, notícias e compromissos, mas muitas vezes o que falta é o silêncio para ouvir a voz de Deus. O Salmo 91 não fala de correria, fala de descanso. Ele nos recorda que é possível viver debaixo da sombra do Altíssimo, mesmo quando o mundo exige pressa. Esse descanso não é ausência de trabalho, mas a certeza de que há uma mão invisível que guia cada passo, uma presença constante que garante que não estamos desamparados. É natural que o ser humano se sinta inseguro diante do futuro. Quem nunca perdeu o sono pensando em contas, em saúde, em família, em relacionamentos ou em decisões que precisam ser tomadas? O medo do amanhã pode ser sufocante, mas a palavra de Deus nos convida a entregar cada detalhe ao Senhor. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, declara o Salmo. Isso significa que existem armadilhas, existem perigos ocultos, existem ameaças invisíveis, mas também significa que nenhum deles é maior do que o cuidado divino. Nada surpreende o coração de Deus, nada escapa da sua proteção. A ansiedade cresce quando tentamos controlar o que não nos pertence. Queremos prever o amanhã, queremos garantir resultados, queremos controlar pessoas e circunstâncias. Mas essa ilusão de controle nos deixa ainda mais pesados. O caminho da fé é diferente. É abrir mão de carregar o mundo nas próprias costas e confiar que Deus já está no amanhã antes mesmo de chegarmos lá. Quando reconhecemos que a vida está nas mãos do Criador, podemos respirar fundo e descansar no fato de que Ele governa sobre tudo. O inimigo da nossa paz é justamente essa tentativa de viver sem confiança. Ele sussurra mentiras ao coração. Você não vai conseguir. Deus não se importa com você. Você está sozinho nessa luta. Mas a verdade revelada na Escritura é completamente oposta. O Salmo afirma: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. É uma imagem de acolhimento, de calor, de proximidade. É como se o próprio Senhor nos envolvesse em seu abraço e dissesse: aqui você está protegido, aqui nada pode te destruir. Mesmo quando atravessamos tempos de dor, perdas ou doenças, a promessa permanece. A praga pode rondar, as setas podem voar de dia e de noite, mas o justo não está sozinho. A fé
não nos afasta das lutas, mas nos dá um abrigo durante elas. Deus não nos tira do mundo, mas nos dá forças para vencer no mundo. Ele não elimina todas as dificuldades, mas nos garante vitória interior, serenidade e paz que excedem o entendimento humano. Por isso, cada manhã precisa ser um ato de decisão. Podemos acordar e escolher viver ansiosos, tentando lutar com as próprias forças, ou podemos acordar e escolher descansar sob as asas do Altíssimo. Essa escolha muda tudo, porque quando decidimos confiar, a alma encontra equilíbrio. O coração aprende a descansar, mesmo quando o cenário externo não mudou. A vida pode continuar exigente, os problemas podem ainda existir, mas dentro de nós há um lugar secreto onde a paz reina, porque a presença de Deus habita. Essa é a razão pela qual o Salmo 91 atravessou gerações e permanece vivo. Ele não é apenas um texto bonito para ser recitado, mas um convite prático para a vida diária. Ele ensina que antes de buscar qualquer recurso humano, precisamos buscar o refúgio eterno. Ele mostra que a sombra do Onipotente é o lugar onde a alma cansada encontra força renovada, onde a mente aflita encontra descanso e onde o coração ansioso encontra segurança. E essa é a promessa que precisamos carregar conosco ao longo de todo o dia. O coração humano tem sede de segurança. Desde a infância buscamos o colo que nos protege, o abraço que nos acalma, a palavra que nos garante que tudo ficará bem. À medida que crescemos, essa necessidade não desaparece, apenas muda de forma. Passamos a procurar segurança no dinheiro, na carreira, nos relacionamentos, na saúde. Porém, basta uma crise, uma perda ou uma mudança inesperada para percebermos que todas essas bases são frágeis. O Salmo 91 vem como resposta a essa busca permanente, porque ele revela a fonte de segurança que nunca falha, o próprio Deus. Ele é chamado de refúgio e fortaleza, e quem se esconde nele não precisa temer. A ansiedade e o medo têm a capacidade de distorcer nossa visão. Quando estamos tomados por preocupações, vemos problemas maiores do que realmente são. Imaginamos tragédias que nunca acontecerão. Alimentamos cenários de derrota que não correspondem à verdade. É como se a mente criasse gigantes que nos paralisam. Mas a palavra de Deus funciona como uma lente nova que corrige nossa visão espiritual. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos, de que a realidade não é definida apenas pelo que vemos, mas pelo que Deus declara. E ele afirma que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Essa promessa não deve ser entendida como ausência de dificuldades, mas como garantia de preservação. O Salmo descreve perigos concretos, setas, pestes, laços, terrores. Ou seja, a vida de fé não é um caminho livre de dores, mas é um caminho onde existe sempre uma saída, uma mão que sustenta, um cuidado que não falha. Deus não promete eliminar as tempestades, mas promete estar no barco conosco e garantir que não seremos destruídos por elas. E quando olhamos para a nossa história, percebemos que já fomos guardados em situações em que não tínhamos força nenhuma. Quantas vezes escapamos de acidentes, de decisões erradas, de caminhos que poderiam ter nos destruído? Quantas vezes, mesmo sem perceber, fomos protegidos por Deus? É disso que fala o Salmo quando diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito para que nos guardem em todos os caminhos. Existe um exército invisível agindo em nosso favor, ainda que não vejamos, ainda que não compreendamos. Essa certeza muda a forma como enfrentamos o dia. Quando acreditamos que estamos cercados pelo cuidado de Deus, o medo perde força. A ansiedade diminui, porque entendemos que não estamos à mercê do acaso, mas debaixo de uma proteção sobrenatural. Isso não significa que não precisaremos ser prudentes ou responsáveis, mas significa que podemos caminhar com coragem, sem viver escravos do medo.
A vida ganha outra cor quando acreditamos que o Altíssimo está no controle. E mesmo nos dias em que a dor é inevitável, em que lágrimas caem sem controle, em que a alma parece desfalecer, a promessa ainda se mantém. Ele nos sustenta em meio ao vale. Ele nos consola quando tudo parece perdido. Ele nos segura pela mão e nos conduz adiante. O que para muitos seria motivo de desistência, para o crente se transforma em oportunidade de experimentar o poder da graça. O testemunho nasce justamente das batalhas vencidas na companhia do Senhor. É por isso que precisamos nos lembrar diariamente dessas verdades, porque a ansiedade não desaparece sozinha. Ela precisa ser confrontada pela fé. O medo não some de repente, ele precisa ser substituído pela confiança. E o melhor momento para fazer isso é logo ao despertar, antes que a mente seja tomada pelas demandas, antes que o coração seja preenchido pelas pressões do dia. Amanhã é um tempo precioso para declarar: Senhor, hoje eu confio em Ti, hoje eu escolho descansar à sombra do Teu cuidado. Quando falamos de descanso em Deus, não estamos falando de uma fuga da realidade, mas de uma nova forma de enfrentá-la. A fé não ignora as dificuldades, mas as encara com os olhos voltados para o Senhor. O Salmo 91 é realista ao mencionar doenças, inimigos e ataques, mas ao mesmo tempo é firme ao declarar que nada disso é maior do que a presença do Altíssimo. Isso nos ensina que não devemos negar nossos problemas, mas devemos colocá-los no lugar certo, aos pés de Deus. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que a força divina se manifeste. A ansiedade cresce justamente quando tentamos resolver tudo sozinhos. Nos sobrecarregamos com responsabilidades que não conseguimos carregar e acabamos sufocados pelo peso de querer ser fortes o tempo todo. Mas a Bíblia nos lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando admitimos que somos incapazes que experimentamos o socorro do Senhor. O Salmo diz que Ele nos livra, nos cobre, nos protege, envia anjos. Ou seja, não depende do nosso braço, mas do braço poderoso de Deus. E como é libertador saber que não precisamos ter todas as respostas. Muitas vezes perdemos noites de sono, imaginando soluções, ensaiando diálogos, tentando prever o futuro. Mas o Senhor nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Esse cuidado não é teórico, é prático. Ele abre portas, fecha caminhos que nos fariam mal, coloca pessoas certas ao nosso redor, afasta perigos que não conseguimos enxergar. Enquanto pensamos que estamos sozinhos, Ele está agindo em silêncio. Esse descanso interior gera mudanças visíveis. A pessoa que confia em Deus não deixa de enfrentar problemas, mas enfrenta com outro espírito. Em vez de desespero, há serenidade. Em vez de desistência, há perseverança. Em vez de reclamação, há esperança. Essa diferença chama a atenção, porque em um mundo tomado pelo medo, alguém que carrega paz se torna testemunho vivo do poder de Deus. E essa paz não pode ser explicada apenas em palavras, porque ela é espiritual. É obra do Espírito Santo, que consola, fortalece e guia. Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de circunstâncias, mas a paz de Cristo independe delas. É por isso que mesmo no meio da dor é possível experimentar tranquilidade. Mesmo no meio da incerteza é possível descansar. O Salmo 91 nos leva a essa confiança profunda. Ele nos ensina que podemos começar o dia não olhando para as notícias, não ouvindo as vozes de medo, mas nos apoiando na promessa de que estamos guardados pelo Altíssimo. Essa escolha muda a forma como vivemos, porque já não precisamos carregar a vida sozinhos. E talvez essa seja a maior lição para esta manhã.
Não importa como você acordou, não importa o peso que trouxe consigo, existe um refúgio disponível. Existe um esconderijo seguro onde a ansiedade não tem poder, onde o medo perde a voz, onde o coração encontra forças para continuar. Esse esconderijo não é um lugar físico, é a presença viva de Deus. É ali que somos renovados, é ali que recebemos coragem, é ali que descobrimos que não estamos sozinhos, nunca estivemos e nunca estaremos. Há momentos na vida em que parece que tudo se volta contra nós. As lutas são tantas que a esperança começa a se apagar. O coração se sente pequeno diante de situações que parecem gigantes. Nessas horas, a ansiedade cresce como um inimigo invisível, roubando a paz, sufocando os pensamentos, paralisando as decisões. Mas é justamente quando estamos nesse ponto de fragilidade que o Senhor se manifesta com mais clareza. O Salmo 91 nos recorda que quem faz do Altíssimo a sua habitação, quem escolhe viver na dependência de Deus, descobre uma fortaleza que nenhum inimigo pode derrubar. Não é apenas um abrigo temporário, mas uma certeza permanente de que não estamos sozinhos. Esse salmo não fala de um Deus distante que observa de longe, mas de um Deus presente que caminha ao nosso lado. Ele é descrito como aquele que envia anjos para nos guardar em todos os caminhos, aquele que nos segura para que não tropecemos, aquele que nos livra das ciladas escondidas. Essa proximidade transforma a maneira como enfrentamos os dias difíceis. Ainda que o mundo diga que não há saída, a fé declara que existe esperança. Ainda que os olhos vejam apenas escuridão, a palavra garante que há uma luz que nunca se apaga. Quantas vezes você já se sentiu incapaz de seguir em frente? Quantas vezes acordou sem forças, acreditando que não conseguiria suportar mais um dia? É nesses momentos que precisamos nos lembrar de que a promessa não depende do que sentimos, mas do que Deus declarou. Ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Isso significa que não importa quão profundo seja o vale, há uma mão estendida para nos levantar. O segredo está em se apegar a Ele com amor, em confiar, em permanecer, mesmo quando o coração vacila. O mundo tenta oferecer soluções rápidas para a ansiedade e para o medo. Muitas pessoas buscam distrações para não pensar em seus problemas. Outras tentam anestesiar a dor com atividades, vícios ou ilusões passageiras. Mas o alívio verdadeiro não está em fugir, e sim em se render. É ao dobrar os joelhos, ao abrir o coração diante de Deus, que encontramos a serenidade que não depende de circunstâncias. A oração não elimina magicamente todos os problemas, mas nos coloca na presença de quem é maior do que todos eles. E é essa presença que muda tudo. O Salmo 91 também nos mostra que Deus não apenas protege, mas também honra. Ele diz que estará conosco na angústia, que nos livrará e nos glorificará, que nos dará longos dias e nos mostrará a sua salvação. É um Deus que não se limita a evitar tragédias, mas que transforma as batalhas em testemunhos, que pega as lágrimas e as converte em sementes de alegria. Ele não é um observador distante, é um pai amoroso que se importa com cada detalhe da nossa vida. Por isso, antes de entrarmos em oração, é importante preparar o coração com essa consciência. Não estamos falando com um desconhecido. Não estamos clamando para o vazio. Estamos nos dirigindo ao Criador do Universo, que nos chama de filhos, que conhece nossas dores mais íntimas, que entende até mesmo o que não conseguimos colocar em palavras. Ele sabe dos pensamentos que não conseguimos explicar, das feridas que escondemos, das batalhas internas que ninguém enxerga. E mesmo assim, nos recebe de braços abertos, pronto para derramar paz sobre nós. A oração que faremos agora não será apenas palavras ditas ao vento. Será um ato de fé, uma entrega real,
uma oportunidade de abrir espaço para que o Espírito Santo toque o mais profundo do nosso ser. É o momento de soltar os pesos, de largar as máscaras, de deixar de lutar sozinho e permitir que o Senhor nos conduza. É hora de dizer: Pai, eu não consigo mais carregar isso sozinho, mas sei que Tu podes. Pai amado e poderoso, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com todo o meu ser, sem esconder nada, sem máscaras, sem reservas. O Senhor conhece o meu coração melhor do que eu mesmo, sabe das minhas fraquezas, das minhas ansiedades, das minhas preocupações e dos meus medos. Eu me apresento diante de Ti com a alma cansada, mas também com a fé de que somente em Ti eu posso encontrar descanso verdadeiro. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei lutar sozinho, que busquei forças em lugares errados, que me deixei abater pelas pressões do dia a dia. Mas hoje eu escolho entregar tudo em Tuas mãos, porque sei que a Tua presença é o meu refúgio e a Tua palavra é a minha fortaleza. Pai, eu clamo agora que a sombra do Altíssimo me cubra por completo, que as Tuas asas me envolvam com segurança e que eu possa sentir a paz que vem apenas de Ti. Que todo medo que tem dominado os meus pensamentos seja lançado fora pelo poder do Teu Espírito. Que toda angústia que aperta o meu peito seja substituída por serenidade. Que toda confusão que toma conta da minha mente seja dissolvida pela luz da Tua verdade. Eu sei que a Tua paz é maior do que qualquer entendimento humano. Por isso, eu me rendo agora e permito que ela inunde cada área da minha vida. Senhor, entrego diante de Ti cada preocupação que tem tirado o meu sono. Coloco em Tuas mãos a minha família, os meus relacionamentos, a minha saúde, o meu trabalho, as minhas decisões e o meu futuro. Tudo o que não consigo controlar, eu coloco agora no Teu altar. Não quero mais carregar pesos que não foram feitos para mim. Não quero mais viver escravo da ansiedade. Eu declaro em nome de Jesus que o meu coração pertence a Ti e que a minha confiança está firmada na Tua fidelidade. Pai de amor, eu peço também pelos que estão orando comigo neste momento, que cada pessoa, cada irmão e irmã que clama agora receba um toque especial do Teu Espírito. Onde houver lágrimas, que venha o consolo. Onde houver desespero, que venha a esperança. Onde houver medo, que venha a coragem. Onde houver vazio, que venha o Teu amor preenchendo cada espaço. Tu és o Deus que transforma histórias, o Deus que restaura corações, o Deus que levanta os caídos. Faz isso hoje na vida de cada um de nós. Eu clamo também pelos que se sentem sozinhos, pelos que acreditam que não têm mais forças, pelos que já pensaram em desistir. Pai, envolve-os agora com Tua presença. Faz com que sintam o Teu abraço de Pai, a Tua ternura que cura, o Teu poder que liberta. Lembra-os de que não estão abandonados, mas que o Senhor permanece fiel, mesmo quando tudo parece perdido. Espírito Santo, sopra sobre nós neste instante. Renova a nossa mente, fortalece a nossa fé, desperta em nós a esperança que o mundo não pode dar. Dá-nos a certeza de que não caminhamos pelas nossas próprias forças, mas que somos guiados e sustentados pela Tua mão. Ensina-nos a viver cada dia com confiança, a começar cada manhã com oração, a enfrentar cada desafio com fé. Pai, eu Te agradeço por ouvir a minha oração. Agradeço porque sei que não falo ao vazio, mas falo a um Deus vivo que se importa comigo. Agradeço porque Tua misericórdia se renova a cada manhã, porque Tua graça é suficiente, porque Tua fidelidade nunca falha. Eu termino esta oração declarando que a ansiedade não terá domínio sobre mim, que o medo não governará os meus dias, que a Tua paz reinará no meu coração. Em nome de Jesus, eu oro e entrego este dia inteiro em Tuas mãos. Amém. Neste momento, quero fazer um convite muito especial. Se esta oração falou com você, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Seja por você,
por um familiar, por um amigo ou até mesmo por uma situação que parece impossível. Escreva também a palavra Amém, como sinal de fé e confiança. Ao comentar, você estará unindo sua voz à de muitos irmãos que oram juntos aqui todos os dias. Não subestime esse gesto, porque ele fortalece sua fé e também pode ser resposta para alguém que precisa de encorajamento. Aproveite para curtir este vídeo, porque cada curtida faz com que a mensagem alcance mais pessoas que estão precisando ouvir que não estão sozinhas. Inscreva-se no canal para caminhar conosco diariamente, recebendo sempre uma palavra nova e uma oração sincera. E compartilhe este vídeo com quem você ama, porque esse simples ato pode transformar a vida de alguém. Aqui, nós somos uma família de fé, uma comunidade que ora unida e que acredita que Deus renova nossas forças a cada manhã. Você é parte fundamental disso. E juntos vamos continuar levando luz, esperança e amor para muitos corações.